E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do melhor podcast da internet, o Preto e Azul, para você que está chegando aqui agora. O meu nome é Felipe, eu sou psicólogo. E no episódio de hoje eu vou falar sobre a série de comédia mais longa da história dos Estados Unidos e também uma das séries de comédia mais bem-sucedidas da história do mundo, que é The Big Bang Theory. Mas nesse episódio ele vai ser diferente de qualquer outro que você já tenha ouvido por aí. É muito comum você ver vídeos no YouTube, podcasts em qualquer, seja qualquer plataforma que você escute falando sobre a maravilha que é The Big Bang Theory, que é realidade, realmente é muito bom. Inclusive, para mim, na minha humilde opinião, The Big Bang Theory é melhor do que Friends. Eu sei que ao dizer isso eu estou gerando muita polêmica, porque para muitas pessoas a melhor comédia de todos os tempos é Friends, né? Isso é um consenso de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que foram crianças ali nos anos 90, crianças e adolescentes. E para muitas pessoas que foram crianças e adolescentes ali nos anos 80, a melhor série de comédia de todos os tempos é Seinfeld. Mas nesse episódio de hoje, como eu disse, nós vamos falar de The Big Bang Theory, mas eu não vou falar exclusivamente do porquê ela é uma série de comédia tão maravilhosa e durou tanto tempo, mas eu vou usar esse episódio de hoje para falar dos problemas de The Big Bang Theory. Eu dei uma gaguejada maravilhosa agora, né? Então, como eu disse, vou repetir, né? Para ficar claro, eu vou falar sobre os problemas existentes em The Big Bang Theory. Gaguejei de novo. Ah, meu Deus. Mas é isso, minha gente. The Big Bang Theory é maravilhosa, tem muitos pontos positivos, mas também tem muitos pontos negativos. E é sobre esses pontos que eu vou falar hoje, já que se eu fosse falar aqui só sobre os pontos positivos, isso você encontra em milhares de locais. Mas fique tranquilo, porque o meu objetivo aqui não é convencer você de que The Big Bang Theory é uma série problemática. Afinal de contas, todas as séries são problemáticas em algum ponto de vista, dependendo da forma como você enxerga, na verdade, da forma verdadeira como você enxerga. Até porque nós estamos falando de uma série criada nos Estados Unidos, o que torna a coisa ainda mais problemática por causa da forma como eles enxergam todas as outras pessoas do mundo. Que The Big Bang Theory é maravilhoso, isso aí todo mundo sabe. Então, a maioria das pessoas também tem aquela questão, né? A maioria das pessoas tem uma ligação com algum dos personagens e é quase que unânime o fato de que Sheldon se tornou o personagem mais querido da série, né? Para muitas pessoas, inclusive para mim. E esse é um dos episódios em que eu vou falar mais sobre psicologia, porque cabe mais essa psicologia, mas também vou falar sobre outras coisas. E aí vamos começar, né, minha gente? Então, para você que está chegando agora, que não conhece The Big Bang Theory, foi uma série dos Estados Unidos que estreou no ano de 2007 e ficou no ar do ano de 2007 até o ano de 2019, totalizando 12 temporadas no ar, o que é impressionante, né? E uma coisa também que é muito importante deixar claro é que a série ela só terminou porque o Sheldon, né, que é interpretado pelo Jim Parsons, ele não quis mais participar da série, porque se ele dependesse dos outros protagonistas da série, né, das outras pessoas que participavam, ela estaria no ar até hoje, mas ele quis, depois de 12 anos, fazer outras coisas. Então ele decidiu sair da série e a série acabou terminando porque ficou claro de que a série ela girava em torno do Sheldon. Na verdade, desde o início, né, ela girava em torno do Sheldon, embora essa não fosse a proposta inicial. Porque a proposta inicial da série, de modo mais simples, é mostrar a dificuldade em que aquelas pessoas, aqueles cientistas, tinham com as interações sociais, né? Então, vamos começar falando sobre os cientistas. Então, a gente tem o Howard, que ele é um engenheiro, a gente tem o Raj, que é um astrofísico, e a gente tem o Sheldon e o Leonard, que são físicos, e aí a gente vê desde o início a interação dessas pessoas comuns e as dificuldades que essas pessoas têm de lidar, né, com as outras pessoas, têm interações sociais. O que é muito interessante também, outro fato bastante curioso, é que aquele que é considerado o primeiro episódio, na verdade o episódio piloto da série, né, que seria o primeiro episódio da primeira temporada, ele não é o primeiro episódio da primeira temporada. The Big Bang Theory ele foi reformulado porque, embora a premissa, né, assim, a espinha dorsal da série ela se manteve, que é a relação entre os cientistas e as pessoas nessa dificuldade, o primeiro episódio piloto ele foi rejeitado
Então o episódio piloto ele seria completamente diferente, existe até mesmo na internet o episódio piloto original para quem tiver interesse em saber, né, em ver, em conhecer essa história, porque é diferente. E no episódio que acabou sendo o primeiro episódio da primeira temporada, o episódio oficial, a gente vê o Sheldon e o Leonard em um banco de espermas tentando vender o esperma deles pela primeira vez, né? Eles nunca tinham passado por aquela experiência para conseguir dinheiro, já que eles estavam com dificuldades financeiras. E aí eles mostram um pouquinho o tom da série que embora tenha sido abandonado depois, né? Porque ali a gente ainda vê nesse primeiro episódio o Sheldon tendo uma interação menos, vamos dizer assim, menos complicada, mais fluida com o Leonard, na verdade. O Leonardo era para ser Leonardo, né, minha gente? Leonard. É muito complicado esse negócio. Com o Leonard e com as pessoas ali, né, de modo geral. Então a gente vê essa interação ela muito mais fácil no primeiro episódio, ela vai sendo dificultada a partir do segundo episódio. E aí por que isso é uma coisa interessante? Porque durante toda a primeira temporada e durante toda a segunda temporada, o Sheldon tinha todas as características de uma pessoa com espectro autista, uma pessoa que estivesse dentro do espectro autista, né? Então ele tinha ali todas as características. Se você pegar um livro onde você vai ter todas as características de uma pessoa que tem autismo, então o Sheldon ele ticava, ele selecionava praticamente todas as características de uma pessoa que sofre com esse tipo de transtorno mental. Na verdade, o espectro autista não é um transtorno mental, né? Você nasce autista, é mais uma conformação, uma forma como o seu cérebro trabalha. É uma variação, né? É uma variação de pessoa, uma variação de personalidade, vamos dizer assim, de modo mais simples, né? Lembrando que o objetivo aqui desse episódio não é dar uma aula sobre autismo, sobre qualquer outro tipo de doença psicológica, mas sim fazer comentários sobre. Então, na primeira e na segunda temporada é quando nós vemos essas características do transtorno de espectro autista mais fortes em Sheldon. Embora nunca tenha sido confirmado pelos criadores da série se o Sheldon tinha ou não autismo, ficava muito claro e ficou muito claro nessas duas primeiras temporadas que realmente ele tinha, mas por alguma razão os criadores da série decidiram deixar essa característica de lado, assim como decidiram deixar o transtorno que o Raj tinha, que era a dificuldade em se comunicar com pessoas do sexo oposto quando não estava bêbado, de lado. Isso foram coisas que foram abandonadas durante a série por alguma razão, eles também nunca deram essa explicação, mas de fato, se você assistir a primeira e a segunda temporada e continuar assistindo os outros episódios, você vê uma mudança, uma caracterização, né, diferente do Sheldon, em que ele permanece com algumas características da primeira e da segunda temporada, mas ele perde grande parte das características que enquadrariam ele no transtorno do espectro autista. E aí, como eu já falei, tinha o Raj, né? Que o Raj, ele é um homem de origem indiana que estava nos Estados Unidos, era astrofísico, e ele é apresentado pra gente como sendo uma pessoa que tem uma dificuldade extrema em comunicar-se com pessoas do sexo oposto, ou seja, comunicar-se com mulheres quando ele não estava bêbado. Ele só conseguia se comunicar de maneira efetiva quando ele estava bêbado. Isso, obviamente, é um mecanismo de defesa, né? Uma timidez quase que patológica, essa dificuldade, porque quando ele estava com os amigos, ele conseguia fluir normalmente a conversa. Quando ele estava na presença da mulher, ele travava socialmente. Aí entram outras questões como autoestima, autoimagem, resiliência, felicidade e outros aspectos que englobam ali a realidade dele. E isso foi mais uma vez abandonado, né? Eu acho que ali no finalzinho da segunda temporada, esse aspecto dele já foi abandonado por alguma razão e que acabou aí levando a gente para um caminho bem difícil relacionado ao personagem, que é o alvo principal de coisas ruins que acontecem na série. Então, lembrando que eu vou aqui realizar, né, uma série de pontuações e baseado na minha opinião de pessoa que assistiu a série várias e várias vezes e continua assistindo várias e várias vezes e continua vendo, enxergando as questões problemáticas que existem na série, mais uma vez lembrando que é uma série dos Estados Unidos e a gente tem que levar em consideração a forma como os Estados Unidos veem as pessoas do resto do mundo. E aí o Raj, ele acabou se transformando assim num saco de pancadas favorito de The Big Bang Theory durante todos os episódios até o final. Inclusive teve um dos piores finais e nos finais assim de personagens mais revoltantes na minha opinião, porque até hoje nada
me faz engolir o final que o Raj teve, porque é inexplicável, assim. Acredito que ninguém tenha gostado daquele final. Não é possível que alguém tenha gostado daquilo. E The Big Bang Theory, ele é obviamente assim, ele não tem só pontos negativos, ele tem pontos positivos e ele tem pontos negativos porque eles não foram criados por uma máquina, né? The Big Bang Theory foi criado por pessoas e que toda vez que você cria alguma coisa, seja um texto, até mesmo seja conversando com alguém, você coloca muito de você naquilo, você coloca a sua personalidade na conversa, a sua personalidade no texto, você coloca as suas vivências, né, e coisas do tipo. E todos os personagens em The Big Bang Theory são estereotipados, todos. A gente vê o Sheldon e os seus amigos retratados como gênios e a vizinha retratada como uma loira burra que quer ser uma atriz. E aí a gente vê também que é uma questão mesmo da visão de mundo que as pessoas tinham naquela época. Qualquer pessoa que cresceu ali nos anos 90 e no início dos anos 2000 ouviu em algum lugar alguém chamando uma mulher loira de loira burra. Então toda loira é burra. Né? Isso é uma visão global, isso era uma visão global. E lembrando que The Big Bang Theory ele é um produto de 2007. Ele inicia em 2007, ali pré-metade do... Na verdade, antes da primeira década dos anos 2000, né? Então tinha muito essas questões de estereótipos, assim como todos os outros, né? O Sheldon é estereotipado, o Leonard é estereotipado, o Howard é estereotipado, ainda mais com questões judaicas, assim, relacionados ao Brasil, na verdade. Eu sempre tive muita dificuldade em entender as piadas relacionadas aos judeus, porque, embora no Brasil exista uma comunidade de judeus, essa comunidade judaica no Brasil ela não tem assim uma visibilidade como nos Estados Unidos tem. Então, o Howard fazendo piadas, ele é relacionado à cultura dele, relacionado à religião dele, que ficava um pouco distante, que era difícil de compreender, pelo menos para mim, porque eu não tenho acesso à comunidade judaica até hoje. Creio que 99% da população brasileira não tenha. Então, são características que eles pontuavam que a gente acabava pegando assim no ar as coisas que eles queriam dizer, mas nada ali ficava 100% claro e a gente ria mais do Howard porque ele era engraçado. Outra coisa bastante interessante e tem que se reconhecer é que o Howard ele foi 100% injustiçado em The Big Bang Theory. Se você prestar atenção, se você rever todas as temporadas de modo assim mais focado, você vai perceber que o Howard ele é e sempre foi o personagem mais engraçado de The Big Bang Theory. Desde o primeiro episódio até o último episódio, ele era o responsável assim, por fazer a grande maioria das piadas. Então ele imitava as pessoas, ele fazia piada o tempo inteiro. Então, pra mim, conforme eu fui reassistindo várias vezes, embora eu tenha dito assim, e que eu continuo dizendo, né? Pra mim o melhor personagem é o Sheldon, mas sem dúvida nenhuma o Howard ele é o foco ali da piada. A piada tá com ele. O Leonard aquela seria o ponto de realidade, né? Em The Big Bang Theory, porque ele é bem dividido dessa forma, né? O Sheldon, ele é o exagero, né? O exagero do nerd, o Leonard é o nerd pé no chão, o Howard, ele é o piadista e o Raj, ele tá ali como saco de pancadas na maioria das vezes, porque ele se transformou várias vezes durante o decorrer da série, o que também é uma coisa horrível, assim, que fizeram com ele. Basicamente, pelo menos na minha opinião, né? Tem muita gente que adora o Raj e é muito importante também frisar que nos Estados Unidos especificamente, o Raj ele é o segundo personagem de The Big Bang Theory mais popular. Se você for fazer uma busca no YouTube, principalmente por entrevistas do elenco, ali nos primeiros anos de série, nos 5 primeiros anos de série, você vai perceber que as pessoas que mais participavam, os atores, né, que mais participavam de programas de variedade nos Estados Unidos, tipo a Ellen DeGeneres, o Jimmy Fallon e outros programas de entrevista dos Estados Unidos, eram o Jim Parsons, o cara que faz o Raj, que eu esqueci o nome dele, desculpa, e lá aquele Cuoco que faz a Penny. Eles eram os três focos, assim, você não vê o Leonard, o cara que faz o Leonard, eu nem sei o nome dele, o cara que faz o Leonard, o Raj e os outros dando entrevistas. É uma raridade, assim, você vê uma entrevista deles, e geralmente quando eles estão dando entrevista, geralmente são em grupo, nunca é sozinho, mas eles ali, o Raj, o Sheldon e a Penny, eles sempre aparecem sozinhos, sempre foram atrações sós, e o Raj sempre foi esse personagem muito querido. Depois isso vai tendo assim, isso vai acabando porque ele sofre muitas descaracterizações. Mas uma das coisas que mais me incomoda em The Big Bang Theory
é a questão dos apartamentos. Eu não sei se eu sou a única pessoa no mundo que foca nisso, mas isso sempre me incomodou. Eu nunca entendi mesmo como que o Sheldon e o Leonard moram no mesmo prédio que a Penny, porque a Penny desde o início ela é retratada como uma atriz fracassada, ela não consegue empregos como atriz, ela trabalha como garçonete. A gente sabe que nos Estados Unidos garçonete ganha mal e garçonete não tem salário. Lá nos Estados Unidos as garçonetes vivem de gorjeta, das pessoas pagando a gorjeta delas. Como é que Penny conseguia morar no mesmo prédio que o Leonard e o Sheldon, sendo que o Leonard e o Sheldon eram pesquisadores de uma universidade, eles tinham um doutorado, o Sheldon tinha 2 mestrados, e como é que ela conseguia? Outra coisa que eu também nunca consegui entender é por que o prédio não, na verdade, porque o apartamento do Sheldon é diferente do apartamento da Penny. A gente vê o apartamento da Penny que fica exatamente no mesmo andar e no mesmo prédio, que ele é muito pequenininho, e o apartamento do Sheldon e do Leonard, que é o apartamento vizinho, praticamente é o apartamento da frente, na verdade, né? Que um apartamento fica na frente do outro, é gigantesco se você comparar com o da Penny. E como é que a Penny, sendo uma garçonete, conseguia morar sozinha e o Leonard e o Sheldon tinham que dividir o apartamento por causa de despesas? A Sinceramente, isso nunca entrou na minha cabeça. Como é que ela, que vivia de gorjetas, conseguia viver sozinha, e o Sheldon e o Leonard com emprego fixo em uma universidade, sendo doutores, pesquisadores renomados, que era o que a série fez com que a gente acreditasse, tinham que dividir apartamento. Isso não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que acontece em Friends, né? Que existe aquela teoria como é que a Rachel e a Mônica e todos os outros, acho que é o Chandler e o Joey, conseguiam morar ali naquele apartamento, sendo que eram apartamentos gigantescos, tendo o emprego que eles tinham. Obviamente que o Chandler ele sempre foi é, caracterizado como uma pessoa que trabalhava como se fosse no mercado financeiro, que eu não sei bem porque, minha gente, eu tenho que confessar, eu não consigo assistir Friends. Eu já tentei de todas as formas possíveis e imagináveis assistir Friends, mas eu não me conecto de jeito nenhum, eu não tenho saco pra Friends. Mas fica aí esse questionamento, né? Como que ela conseguia morar sozinha, como que a Penny conseguia morar sozinha, o Sheldon e o Leonard não. Essa é uma questão assim que eu nunca vou conseguir compreender. Mas aí a gente passa, né? E aí vamos entrar agora. E aí assim, gente, aquele negócio. Dizer The Big Bang Theory é maravilhoso. Isso é óbvio, é maravilhoso. Mas também, pelo menos pra mim, tenho que confessar que embora eu tenha gostado muito de ver The Big Bang Theory durante 12 anos, que ele poderia muito bem ter terminado na 4ª temporada. E aí tem uma coisa, The Big Bang Theory, ele conseguiu esse fôlego de 12 anos muito por causa da adição de novos personagens. Pra mim, o que salvou The Big Bang Theory do meio por fim, ali da 5ª temporada até a última, foi um personagem, que é o personagem da Amy, que é a esposa do Sheldon, que inicia-se como a namorada do Sheldon. Uma coisa também que é muito importante frisar é que ali, quando a Amy ela surge em The Big Bang Theory, se não me engano, no final da 4ª temporada, que ela surge exatamente como uma cópia fiel do Sheldon, tendo também todas as características de uma pessoa que está dentro do espectro autista, e também ela sofre uma mudança drástica. Só que ao contrário do Sheldon, que levou 2 temporadas para a gente ver a mudança drástica, a Amy ela tem uma mudança drástica nos episódios da temporada seguinte. E lembrando também que The Big Bang Theory é de uma época em que uma temporada ela tinha 24 episódios. Então a gente vê a mudança drástica dela, em que ela começa de uma forma e ela vai modificando, e ela se modifica muito. Outra coisa também bastante interessante é que a atriz, né, que interpreta a Amy, ela foi muito famosa nos Estados Unidos, ela era muito famosa, principalmente ali nos anos 80, porque nos anos 80 ela teve uma série, que era uma série, foi uma série muito popular, inclusive no Brasil, que era Blossom. Se você foi criança nos anos 90, em algum momento você assistiu Blossom no SBT. Não tem pra onde correr. Eu lembro de Blossom ser exibido no SBT. Não lembro se era durante a semana, no final de semana, mas eu lembro. Era muito popular Blossom. E ela, obviamente, era muito popular nos Estados Unidos. Inclusive, nas primeiras temporadas, antes dela entrar de vez para a série,
ela foi citada em The Big Bang Theory, em que o Raj cita que a menina, né, na verdade a atriz que interpretou Blossom, ela era uma neurocientista, ela tinha PhD. O PhD lá para eles é o doutorado aqui para nós. Então ela tinha um doutorado, isso foi citado como uma forma de piada e pouco tempo depois ela entra na série. O que é interessante também é que a atriz, né, a Mayim Bialik, uma coisa assim, que interpreta a Amy, ela nunca tinha assistido The Big Bang Theory até ela entrar na série, até ela fazer o teste para entrar na série. Foi o agente dela que informou a ela que ela tinha sido citada na série e que a série na época era a série mais popular dos Estados Unidos. E logo após que ela fez o teste, entrou para o elenco. E aí, como eu disse, ela foi a boia de salvação para The Big Bang Theory, porque é inegável dizer que The Big Bang Theory ele é muito bom, maravilhoso, até a terceira temporada. A partir da quarta temporada começa uma barriga, eles vão arrastando vão sendo arrastados, né? As temporadas elas começam a ser arrastadas e com a entrada da Amy, e não só da Amy, como também da Bernadette, dá um fôlego novo para a temporada, para os episódios, né, em si, para a história em si. Que a série ela é como se ela tivesse sido renovada e na verdade ela foi renovada. Tanto que a gente vê, assim como Sheldon roubou toda a atenção ali nas primeiras temporadas e acabou se transformando no objeto principal da série, como no personagem principal da série, fez a mesma coisa com Amy. Amy acaba tomando ali o lugar, na verdade não é nem tomando o lugar, mas o holofote vai para ela, porque a Amy é uma personagem incrível e a Maya Bilac é uma atriz incrível, deixando a Amy muito engraçada. E conforme o tempo vai passando, a Amy vai ficando ainda mais engraçada, né? Principalmente com aquelas tentativas dela de ter a primeira relação com o Sheldon, que ela leva ali durante muitas temporadas tentando, e a gente vendo essas tentativas dela faz com que fosse mais engraçado ainda. Então ela deu sem dúvidas nenhuma um fôlego novo aos episódios, né? E ela carrega esses episódios até o final, o que eu achei maravilhoso, porque o Sheldon e a Amy são meus personagens preferidos e acabei me afeiçoando ao Howard muito, principalmente nas últimas temporadas, quando ele tem um destaque maior. E agora vamos entrar naquela parte que é a parte polêmica, que é a parte em que mostra o lado ruim de The Big Bang Theory, né? Que os americanos eles são extremamente preconceituosos com qualquer ser humano que não seja branco e não fale o inglês como sua língua principal. Isso aí o planeta interessado. E que os americanos só ligam pro próprio umbigo, vivem como dentro de uma bolha em que só existe os Estados Unidos, a gente também já sabe disso. E aí vamos analisar um pouquinho toda a trajetória do Raj. O Raj se inicia, obviamente, como aquela cota nos Estados Unidos. Quem já assistiu qualquer produto dos Estados Unidos, seja uma série, um filme ou um programa de TV, não interessa o que seja, sabe que os Estados Unidos trabalham com cota, em que você vai ter 300 personagens brancos e um personagem negro, geralmente. Quando o personagem não é negro, ele é latino. No caso do Raj, ele não é um personagem branco, ele não é um personagem negro, ele não é um personagem latino, ele é um personagem indiano que pela primeira e única vez um personagem indiano foi colocado em uma série de grande destaque e obteve assim esse grande sucesso. E aí a gente inicia-se com o Raj como tendo esse medo patológico de ter uma interação social com as mulheres, viciado em bebida, onde só se comunicava com mulheres através de bebidas. Depois, conforme o tempo vai passando, o Raj tem uma fase que ele está insuportável, em que ele é praticamente um assediado em cima de todas as mulheres que passam na frente dele, desde mulheres surdas até mulheres não surdas. O Raj também é extremamente preconceituoso. Durante The Big Bang Theory a gente vê assim piadas horrendas que hoje não seriam aceitas, piadas gordofóbicas, racistas e principalmente piadas homofóbicas. Conforme o personagem ele vai evoluindo, as novos episódios e novas temporadas vão sendo confirmados, o Raj ele vai se modificando mais ainda, que ele passa de um episódio que ele tem uma timidez patológica, um vício em álcool, depois ele é praticamente um abusador, dando em cima de qualquer mulher que passe na frente dele, tendo piadas machistas o tempo todo, para depois ele se transformar em um personagem claramente homossexual. Então ali por volta da quinta
até a 7ª temporada, os produtores da série fizeram de absolutamente tudo para enfiar na cabeça dos telespectadores, olha como eu sou velho, minha gente, pelo amor de Deus, das pessoas que assistiram a série, que acompanhavam a série, que o Raj era um homem homossexual, só que vivia incubado. Ele vivia assim, ele não admitia para ninguém. Uma coisa também que é muito interessante é que desde o início, o Raj ele foi pensado desde a primeira temporada para ser um personagem gay. Essa ideia ela foi abandonada e, como eu estou dizendo, depois ele por volta da 5ª até a 7ª temporada, ela volta com muita força em que o tempo inteiro, durante praticamente essas temporadas, a gente vê uma insinuação atrás da outra em todos os episódios que Raj ele é gay. Não existe, assim, se você assistir, você vai ver. Então o tempo todo eles ficam dizendo que o Raj ele quer ajudar as meninas a escolher vestidos, ele quer fazer compra com as meninas, quando as meninas querem sair juntas, ele vai sair junto também. Então o tempo todo ele tá colocando na gente como se fosse preparando a gente para dizer, olha, na verdade tá dizendo, né? Ele é homossexual, ele tá mentindo e coisa e tal. Mas acaba que essa ideia, depois de muito explorar isso, depois de fazer muita piada, feito muita piada em cima disso, muita piada em ele ter aquele jeito, né, que é considerado feminino e coisa e tal, que era motivo muito de crítica, ainda é utilizado até hoje como forma de criticar as pessoas que são daquela forma. Eles acabam abandonando assim as características, vamos dizer assim, características femininas muito explícitas no rádio. Começa uma insinuação de que ele não é gay, ele é apenas sensível. Não fica naquele negócio, não, ele não é gay, ele é sensível, porque ao mesmo tempo que eles colocam na cara da gente, assim, descarado, de ele é gay, ao mesmo tempo eles colocam ele o tempo todo falando de mulher, que ele queria casar, que ele queria ter filhos e coisa e tal, que é uma coisa também que vai mudando durante toda a série. E aí outra coisa que é muito complicada em The Big Bang Theory são as piadas, entre muitas aspas, as piadas que eram feitas com a cultura indiana. A gente inicia com ele focando assim, principalmente as piadas. As primeiras temporadas eram sempre relacionadas à dificuldade do Raj em se comunicar com mulheres quando não estava bêbado. Depois começa uma dificuldade, começa a fazer piadas do fato de ele estar desesperado por uma namorada. Depois vai durante muitos anos e na verdade até o final, até o último episódio, piadas relacionadas à sexualidade dele com as insinuações de que ele era gay e ele só não assumia que era gay. Durante, assim, vamos dizer assim, da terceira temporada até a última temporada, principalmente o personagem Howard fez muitas piadas relacionadas à cultura indiana, que começaram de forma muito simples. Você vê, inclusive, nos primeiros episódios das primeiras temporadas, eles fazendo muitos elogios à cultura indiana, dizendo que era uma cultura muito rica. O Sheldon elogiava muito a cultura indiana. O Leonard, por várias vezes, inclusive tem até um episódio, eu não lembro de qual temporada é, mas se você lembra aí qual temporada é, em que todos eles vão comer comida indiana e o Raj prefere comer um hambúrguer e o Leonard fala que elogia a comida indiana, dizendo que o Raj estava deixando de comer a maravilhosa comida indiana, a saborosa comida indiana, para comer um hambúrguer, que era uma coisa praticamente nojenta para eles, né? Que eles não entendiam do porquê, né? Que ele deixava de comer a comida indiana, que era maravilhosa na opinião deles. Mas ali da 5ª temporada até o final foi descer uma ladeira tão desesperada relacionada à Índia, que era assim, em muitos episódios, eu que não sou indiano, eu que não tenho uma origem indiana, eu que não tenho conhecidos, assim, não sei nada sobre a cultura indiana praticamente, eu ficava extremamente desconfortável. Então eles começaram a falar das águas sujas da Índia. Sheldon fez 300 milhões de piadas relacionadas à diarreia, em que toda vez assim que eles iam falar da Índia, falavam de diarreia, que a água da Índia dava diarreia, que a Índia era um país sujo. O próprio Raj, durante muito tempo, fez várias piadas horríveis sobre a Índia e obviamente que a gente sabe que tudo isso foi movido aqui pelo dinheiro, né? Quando você pega uma pessoa de origem indiana e coloca ela para fazer piadas em um programa que durante 12 anos foi um dos produtos mais consumidos do planeta, fazendo piadas sobre a sua origem, sobre o seu... Isso obviamente se justifica por causa do dinheiro, porque os personagens principais, ali os 6 principais, né, que seria todos menos a Amy e a Bernadette, eles ganhavam US$ 1 milhão por episódios, ali do meio pro fim das 12 temporadas. Então, vamos dizer assim, que da 5ª temporada até a 12ª temporada,
eles ganhavam 1 milhão por episódio, o que significa que todos os anos eles ganhavam cerca de 24 milhões de dólares no mínimo para fazer essa série. Então, obviamente que ela aceitava aquilo por causa da quantidade de dinheiro que ele estava ganhando, mas é extremamente desconfortável você reduzir um país, reduzir um personagem a piadas falando sobre a qualidade da água, sobre como o país é sujo, o país é desorganizado, como o país é barulhento. E isso para mim sempre foi uma coisa muito desconfortável. E a gente vê essas coisas. The Big Bang Theory, como eu já falei, tem piadas horríveis e tem piadas maravilhosas. Você consegue rir com os episódios, alguns episódios, mas você também consegue refletir sobre, né? Então, é um produto muito bom, sem dúvida nenhuma, um produto maravilhoso, até porque deu visibilidade a pessoas que não tinham visibilidade. Então a gente vê ali, o que a gente vê representado em The Big Bang Theory, principalmente nas primeiras temporadas, é o Megazord do nerd. É um nerd absoluto, é o super nerd, é o último nível de, se fosse um Pokémon, era o último nível de evolução do Pokémon, sei lá, se fosse um Digimon, era o último nível de digievolução do Digimon, porque é um nerd, nerd, nerd mesmo. Fazem o tempo todo piadas e fazem referências a coisas que eu nunca, não faço a mínima ideia até hoje do que são. Aqueles nerds que vão pra loja de gibi, loja de história em quadrinhos, comprar história em quadrinhos. A gente tá presenciando além de Big Bang Theory é a visibilidade para aquelas pessoas, que aquelas pessoas existem. Não naquele contexto, mas elas existem, né? Aqueles super nerds existem. E a gente vê pessoas com interações completamente diferentes, porque quantas séries de TV ou quantos filmes você já viu em que físicos e astrofísicos e engenheiros são colocados como destaque? Em nenhuma. Obviamente, The Big Bang Theory deve ter feito muita escola. Muitas pessoas devem ter ido para a faculdade de física e de engenharia por causa do Sheldon e os amigos dele. Muitas pessoas devem ter sido impactadas com isso, mas não se pode ignorar as falhas de The Big Bang Theory. Então, The Big Bang Theory, assim como Friends, tem muitas. Então, foi racista, foi misógino, foi homofóbico, foi gordofóbico, foi xenofóbico durante todas as temporadas, basicamente. Umas temporadas mais do que as outras, mas foram. Né? The Big Bang Theory começa com uma proposta maravilhosa. Como seria maravilhoso, como teria sido extraordinário se em algum momento tivesse sido revelado que Sheldon sim era autista, porque a gente vê durante vários episódios em que o Sheldon fala que a mãe dele mandou analisarem ele, que ele passou por especialistas. A própria mãe dele fala, né, que levou ele para ser analisado por especialistas. E nada foi diagnosticado. Como assim nada foi diagnosticado? Sheldon tem claramente todas as características de uma pessoa que tem autismo. No início, principalmente ali na primeira temporada, Sheldon ele tinha as características de uma pessoa que tem um autismo, assim, um nível, quase um nível de falha de comunicação, daqueles autistas que não conseguem se comunicar. Para depois ele ir abandonando isso, mas não abandonando 100%. Então alguma coisa ali ele tinha. E teria sido maravilhoso, né? Porque era muito representativo e dizer que essas pessoas conseguem viver, conseguem sobreviver, conseguem se tornar doutores, conseguem fazer coisas extraordinárias em suas vidas, ter uma carreira, ter uma vida, ter uma família, ter amigos, né? Ali dentro das dificuldades, mas ter, né? E infelizmente a gente perdeu isso por outras questões que a gente não sabe, mas da mesma forma que eles optaram em deixar de lado essas questões de representatividade, de questões de saúde mental, eles optaram também, né, escolheram a voz ao racismo através do Raj. Eu particularmente odeio a trajetória do Raj, não admito, e entra agora numa questão mais polêmica, pelo menos polêmica para mim, porque eu não sei se alguém além de mim se incomoda com isso, mas o final do Raj é simplesmente revoltante. Não, nada justifica aquele final do Raj. A gente acompanhou por 12 anos um homem desesperado para ter uma namorada, um homem desesperado. A gente viu um homem em determinado momento desesperado para ter uma família. Em determinado momento ele até aceita que os pais dele encontrem uma namorada para ele, encontrem uma esposa para ele, porque ele está desesperado por ter um afeto. E quando chega no final, mas antes de falar desse final, tem outra coisa também que é uma coisa assim revoltante,
que explicita a forma como os Estados Unidos encaram as outras pessoas. Tiveram 12 anos de The Big Bang Theory e durante 12 anos o Raj praticamente sentou no chão. No chão, minha gente. Quando as novas personagens foram adicionadas, a Amy e a Bernadette, que eram mulheres brancas e que são mulheres brancas, elas, o tempo todo, elas eram representadas sentadas. Eles arrumaram uma forma de colocar todos os personagens brancos sentados, na maioria das vezes, e o Raj, na grande maioria das vezes, no chão, sentado no chão. O único personagem que não era branco, ele estava no nível abaixo de todos aqueles ali, porque como é que você arruma um banquinho pro Howard e você não arruma um banquinho pro Raj? Como é que você justifica isso? Como você justifica? Não, todas as pessoas brancas têm que ficar sentadas, mas o Raj ele tem que ficar no chão. Por qualquer questão que seja. Obviamente, se você for atrás, eles vão dar ali uma desculpa qualquer, uma desculpa esfarrapada para manter o Raj sentado no chão durante todas as temporadas. Coisas que não colam. É racismo puro ali em The Big Bang Theory. E aí, voltando para essa questão, quando a gente vê ele desesperado durante 12 anos fazendo qualquer coisa para ter uma mulher, para ter afeto, para ter namorada, quando ele encontra finalmente na última temporada uma mulher que quer ficar com ele, mesmo ainda tendo questões estereotipadas ali dos Estados Unidos, em que a mulher que resolve ficar com ele, quer ficar com ele, é uma mulher também de origem indiana, ele abandona essa mulher, abandona essa possibilidade de ter afeto, abandona a possibilidade de ter uma família para ficar lá na cidade onde eles moravam, vendo os outros serem felizes. Então Raj abandona, Raj abre mão de sua família, Raj abandona a possibilidade de um amor, a possibilidade de criar uma família, a possibilidade de ter uma família por nada, por absolutamente nada. Basicamente o que o Howard fez foi: fica aqui, continua sentado no chão, continua sendo motivo de piada pra gente, fica aqui vendo a gente se casar, a gente ser feliz, a gente ter filho, a gente progredir. Fica aqui nos olhando, segurando vela. Que final é esse? Que final idiota é esse? Que final horrível é esse? Um final tenebroso para um personagem como ele. É um personagem que não termina, um personagem que não tem fim, um personagem que não realiza sentido em absolutamente nada. Um personagem que ficou encalhado e termina sentado no chão. O Raj termina sentado no chão, minha gente, pelo amor de Deus. O Raj abandona tudo, todas as possibilidades que ele tinha para ficar observando os outros, para ficar observando os amigos, né? Então é muito complicado. The Big Bang Theory de fato foi incrível. É possível você ter horas e horas de felicidade. The Big Bang Theory obviamente que tira sarro de todas as outras pessoas, mas não se pode ignorar as coisas ruins que tiveram nessa série. Eu continuo dizendo que pra mim é a melhor série de comédia. É melhor do que Friends. Pra mim é melhor também do que Seinfeld, porque eu também não consegui assistir Seinfeld até o final. Não achei nem um pouco engraçado. Sheldon e Amy continua sendo meu casal 20. Continua sendo meus personagens favoritos. Gostaria muito de ter o Raj como um dos meus personagens favoritos, mas eu não consigo por causa da forma como ele foi construído, da forma como ele foi descaracterizado durante todas as temporadas. Mas se você, assim como eu, continua sendo fã, mas também continua, mas consegue ver as falhas em The Big Bang Theory, então parabéns, você é um fã, pra mim um fã completo. Não é um fã cego que só vê o lado positivo, porque tem lados negativos. Então é isso. Não esquece de ouvir todos os outros episódios que já tem aqui. Já tem episódios sobre todos os tipos de coisa que você pode imaginar. Aqui você vai encontrar com certeza algum outro episódio que vai te satisfazer de alguma maneira, porque aqui eu não falo só de cinema, nem só de TV, eu falo também de true crime, eu falo de crimes da vida real, crimes que foram cometidos de verdade. Aqui, inclusive, para quem já tem interesse, eu já tenho episódios onde eu analiso alguns serial killers. Eu tenho um episódio onde eu faço análise psicológica, conto o caso inteiro, na verdade eu conto todo o caso e depois faço análise psicológica dos casos do Jeffrey Dahmer, que é um canibal, foi o canibal americano, do massacre que aconteceu em uma loja do McDonald's nos Estados Unidos ali dos anos 80,
Eu também tenho o caso do Ed Kemper, que foi o assassino de universitárias, da Maribel, que foi a primeira assassina criança do Reino Unido, entre outras coisas. Então, se você está procurando curiosidades sobre filmes e séries, você encontra aqui. Se você está procurando uma análise e saber mais sobre crimes reais e a visão de um psicólogo sobre esses crimes, passa lá também, porque você vai adorar. E não esquece de compartilhar esse episódio com os seus amigos, de classificar a gente com 5 estrelas, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do podcast. Se você está ouvindo aqui no Spotify, você pode classificar a gente com 5 estrelas. E por favor, eu peço que você faça isso para ajudar, né? Me ajudar. E também seguir aqui a gente no Spotify. For aqui no Spotify, na minha página, né, na página desse podcast do Preto e Azul, tem uma barrinha lá a seguir. E se você seguir a gente toda vez que um episódio novo for postado, o próprio Spotify ele notifica você. E se você pode seguir a gente também em qualquer outra plataforma que você esteja ouvindo esse episódio. Então é isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar com os amigos e a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou!